Querido amigo, você deve se lembrar que há 2 programas passados dissemos que apresentaríamos alguns paralelos entre a vida de José e a vida de Jesus. Você se recorda disso? Pois bem, estávamos falando naquele programa sobre a pessoa de José e como ele foi vendido pelos seus irmãos aos midianitas que o levaram para o Egito. No estudo da vida de José, encontramos paralelos que iremos apresentar durante alguns programas paralelos com a vida de Jesus. Hoje nós vamos apenas começar. Então, o primeiro paralelo, você pode anotar aí, refere-se aos nascimentos. Ambos, José e Jesus, tiveram nascimentos que nós podemos considerar como milagrosos. Sabemos que Raquel era estéril e somente diante da intervenção divina, ela, relacionando-se com Israel, deu à luz a José. O nascimento de Jesus foi único, foi milagroso, porque Jesus nasceu de uma virgem. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação de José, marido de Maria. Muito bem, esse é um primeiro paralelo. O segundo paralelo refere-se ao amor paternal. Observando o amor especial que Jacó tinha por José e o amor especial que Deus tinha por Jesus, notamos essa semelhança. Jacó amava profundamente a José e Deus amava profundamente a Jesus, a tal ponto que Deus disse do céu: "Este é meu filho amado em quem me alegro", conforme Mateus 3,17. Querido amigo, como você pode perceber, essas semelhanças são muito significativas e todas elas nos mostram como Deus, durante toda a história da humanidade, foi se revelando passo a passo a nós, demonstrando o seu amor e o seu plano maravilhoso de nos salvar. Assim, na história de José, que nós vamos estudar por vários capítulos, nós vamos encontrar esses paralelos. E nos próximos programas, veremos outras semelhanças, outros paralelos que servem como metáforas, que servem como ilustrações, comparações, que servem como sinais para mostrar o bendito plano de Deus para nos salvar. Agora, olhamos para o capítulo 37, e ali nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho de José, de ver como ele foi odiado pelos seus irmãos e como ele foi vendido para o Egito, onde ele foi exposto numa feira de escravos e onde ele foi comprado também por Potifar, oficial e comandante da guarda do faraó. A história de José foi interrompida pelo capítulo 38, como nós vimos no programa passado, onde nos foi relatada a vida de Judá e os seus pecados, com o objetivo principal, veja bem, amigo, de nos mostrar que mesmo uma descendência tão contrária aos princípios divinos, o próprio Deus pode suscitar dessa descendência pecaminosa, e de fato suscitou, a maior bênção que o ser humano pôde experimentar, isso é, Jesus Cristo veio da linhagem de Judá. Jesus Cristo veio ao mundo dessa linhagem pecaminosa de Judá, um dos filhos de Israel. Jesus Cristo nasceu dessa linhagem, porém ele não tinha pecado. Ele se fez homem para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas vamos voltar a focalizar a vida de José. E aí nós o encontramos com 17 ou 18 anos, sendo submetido a experiências muito graves, muito delicadas. Mas é assim mesmo que Deus prepara um homem para uma grande obra. Vemos que quando José estava começando a sentir o prazer da vitória, isso é, de ter uma vida muito bem aceita por seu pai, de ser um homem sonhador, de ter esse contato especial com Deus, ele foi submetido a uma outra experiência que lhe adiou a vitória. Situações ocorreram de repente, afastando-o daquela vitória muito fácil. Eram provas aparentemente grandes para aquele jovem, mas, querido amigo, isso foi providencial. Tudo foi permitido e planejado por Deus, que queria preparar em José um grande homem para cumprir uma grande tarefa. Deus sempre apareceu aos outros patriarcas. Porém, Deus não apareceu a José. José era um crente muito fiel e cria que Deus estava presente em todos os episódios da sua vida.
Por isso, Deus não precisou lhe aparecer em visões. José não chegou a ouvir a voz de Deus, mas sabia que ele, Deus, estava preparando ele, José, para uma grande obra, para uma grande tarefa, para uma grande missão. José tinha essa convicção e Deus foi se manifestando em todos os detalhes da vida de José. Mesmo não tendo aparecido a José de uma forma visível, Deus estava presente na sua vida e, sabendo disso, José estava disposto a suportar as duras experiências e a se manter fiel. Ele tinha feito uma decisão, ele tinha tomado uma posição. Deus estava com ele e ele queria ficar fiel a Deus. Na verdade é isso, querido amigo, o que acontece quando uma vida de um cristão está diante de Deus. Nós temos que tomar as nossas decisões, nós temos que nos posicionar. Queremos confiar integralmente em Deus ou não? Muitas vezes, os caminhos através dos quais Deus nos leva a experimentar grandes vitórias, esses são caminhos difíceis. Antes de desfrutarmos das suas bênçãos e do seu triunfo, passamos por duras provas. José estava sempre obediente, andando pelos caminhos determinados por Deus. Ele estava resoluto a ser sempre fiel a Deus. Tudo, prezado amigo, todas as coisas contribuem para o nosso bem. José pensava assim: depois de passar por todos os obstáculos, tropeços ou provas até difíceis, com certeza Deus me dará vitória. Era esse o pensamento de José. Tempos depois, quase no final, depois de analisar a sua vida de um modo geral, José disse a seus irmãos que o venderam como escravo para o Egito. Lá no capítulo 50, versículo 20 do livro de Gênesis, José disse o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Querido amigo, você percebe que essa é uma visão diferente da vida? Quando nós confiamos no Senhor, podemos olhar para o futuro, podemos olhar para o passado e vamos verificar a presença de Deus no nosso dia a dia. Por ter esse espírito animado e positivo, por ter essa total e completa confiança em Deus, o Senhor mesmo era com José e o tornou um homem próspero. Os versículos 3 e 4 nos dizem que, percebendo que o Senhor era com José em tudo aquilo que ele fazia, Potifar, aquele que o comprou na feira de escravos, o colocou como mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Que vida abençoada era essa de José, não é mesmo? Mas o texto prossegue, nos versículos 5 a 7, relatam que o Senhor abençoou a casa do egípcio, de Potifar, por amor a José. Potifar confiou então às mãos de José e, tendo-o por mordomo, de nada sabia senão sobre o pão que ele devia comer, o pão com que ele se alimentava. O resto estava sob o controle de José. Essa, querido amigo, é de fato uma experiência muito especial. De um escravo vendido na praça, a posição de um mordomo fiel e pleno de responsabilidades na casa de um comandante do faraó, o maior império da época. Você percebeu que mudança de vida? Mas sabe qual era o segredo? O próprio texto nos diz: o Senhor era com José, o Senhor era com ele. E sabe por quê? O texto também responde: por amor a José, o Senhor ama aquele quem lhe é fiel. Mesmo cedo, ainda muito novo, talvez com 17, 18 anos, José tinha um bom caráter e tinha muita dignidade. Esse é o relato de uma vida abençoada e abençoadora. Vimos que muitos foram abençoados por meio de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora vemos José levando à casa de Potifar o quê? As bênçãos do Senhor, exatamente isso. Querido amigo, vale a pena perguntarmos: como é que tem sido a nossa vida? Nós somos abençoados e somos também abençoadores?
Temos compartilhado das bênçãos que Deus nos tem dado? Mas veja, outras perguntas surgem. Será que uma vida abençoada dessa maneira está isenta de dificuldades? Será que a presença de Deus em nossa vida e em nossas atividades impedem que soframos as tribulações normais que tantos outros sofrem? Veja bem, querido amigo, voltando ao texto, é interessante observarmos a última frase do versículo 6. Diz a Bíblia o seguinte, que José também, no meio de toda essa situação, a Bíblia descreve, ele era formoso de porte e de aparência. Então, você pode deduzir, por esse pequeno relato, que sendo ainda um rapaz jovem de 17 anos, 18 anos, com um porte físico forte, que certamente tinha ganho através das tarefas na casa do seu pai Israel, ele sendo também bonito e sendo de uma outra nacionalidade, é claro que José despertava um interesse especial. E aí o que vemos nesse relato, dos versículos 7 a 9, é que José despertou o interesse de quem? Veja só que dificuldade, da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, que nós não sabemos o seu nome, provavelmente era bem mais nova que o seu marido, era jovem e bonita. Essa jovem senhora enamorou-se de José e lhe propôs, veja só, ser ele seu amante. Ela mesma tomou a iniciativa e convidou a José para deitar-se com ela. Ela estava encantada com José, com seu sucesso, com a sua habilidade para com os negócios, mas também ela estava encantada com a sua tenra idade, com o seu porte físico e com a beleza de José. Então, não tendo mais controle sobre os seus sentimentos e sobre os seus desejos, com certeza, ela ofereceu-se a José. Você percebe que situação difícil? É uma situação muito delicada. Então, vemos aqui que, apesar de ser um homem sob a bênção de Deus, José não ficou isento de grandes provações. E, especificamente, José não ficou isento dessa grande tentação. É isso mesmo. O crente, mesmo sendo muito fiel, não está isento das dificuldades da vida, das provas a que são submetidos todos os seres humanos. Mas José teve uma reação inesperada. A grande maioria dos jovens com certeza aceitaria esse convite, mas com José foi diferente. José era diferente. José temia Deus. José recusou aquela proposta e, conforme os versos 8 e 9, ele respondeu à mulher de Potifar, através de 7 razões, por que ele não aceitaria aquele convite para ser amante dela, da mulher de Potifar. Anote, então, as razões que José apresentou. São 7 essas razões. Primeiro, ele reconheceu a sua posição. Ele era um simples mordomo, sabia que era escravo do seu patrão. Segundo, ele reconheceu que o seu senhor lhe tinha confiado tudo e não sabia e nem se preocupava com as coisas que aconteciam na sua casa. Terceiro, ele reconheceu que possuía uma posição privilegiada em sua tarefa, pois o seu próprio senhor não sabia, não era maior que ele na sua própria casa. Quarto, ele reconheceu que o seu senhor o considerava um servo de total confiança, pois lhe tinha dado completa autoridade sobre todos os assuntos e sobre todos na sua casa. Quinto lugar, ele reconheceu que, mesmo tendo autoridade e liberdade sobre tudo e todos, ele tinha algo proibido para ele, exatamente a esposa de Potifar. Sexto, ele reconheceu que não poderia cometer tal maldade contra o seu senhor Potifar. E, finalmente, sétimo lugar, ele reconheceu que não poderia pecar contra Deus. Você percebeu, então, querido amigo, 7 razões porque ele rejeitou aquela proposta indecorosa da mulher de Potifar. Apesar de ser crente, José não ficou isento à tentação, não ficou livre das dificuldades, mas José estava espiritualmente preparado. Existem hoje crentes que oram apenas quando se acham diante de um perigo ou de uma aflição. Mas José estava sempre preparado, ele tinha decidido andar fielmente diante de Deus. Provavelmente ele orava constantemente
e isso o tornava sempre pronto para estar firme contra as piores investidas de Satanás contra a sua santidade. A tentação não o surpreendeu. Era a sua convicção religiosa que determinava a sua conduta. Era a sua determinação de ter uma vida íntima com Deus que determinava o seu comportamento. Era a sua fé em Deus que o levava a resistir à tentação. Vemos que a posição de José em relação ao casamento era muito correta. A mulher de Potifar deveria ser respeitada a todo custo. Era a mulher de Potifar, do seu senhor, e por isso José não podia possuí-la. E possuí-la seria uma ofensa, antes de tudo, a Deus. Foi essa convicção que determinou a conduta de José. Nos versículos 10 a 12, encontramos a sequência da investida do maligno contra um servo de Deus. Veja só, além de continuar se insinuando e convidando José para um relacionamento incorreto, para deitar-se com ela, a mulher de Potifar não desistia dele. E José, tendo que trabalhar e administrar a casa de Potifar, um certo dia não encontrou nenhum dos outros servos na casa. Apenas estavam ele e a esposa do seu senhor. E o que fez essa mulher? Essa mulher o agarrou pelas vestes. Mas José, deixando as vestes em sua mão, ele fugiu, ele correu daquela situação. Vendo ela que José fugira, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, chamou pelos homens da sua casa os outros servos e lhes disse: Vede, trouxe-nos o meu marido, esse hebreu, para me insultar. Ele veio até mim para se deitar comigo e eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, ele deixou as suas vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Querido amigo, veja que situação. Embora alguns possam considerar José como um covarde, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista dos que temem a Deus, José foi um herói na verdade. Essa é uma situação quando fugir representa o verdadeiro heroísmo. Mas, querido amigo, a mulher de Potifar apresentou-se então como vítima. Achou uma boa explicação para aquela situação. E José, que foi um herói, foi transformado em vítima de uma astúcia, de uma calúnia. A mulher, não conseguindo o seu mau intento, vingou-se de José. José fugiu e a mulher de Potifar mentiu. José não trocou os seus direitos das bênçãos divinas por uma satisfação momentânea, para depois, um dia, colher frutos amargos de haver cedido covardemente ao desafio da carne. O apóstolo Paulo também um dia aconselhou o seu jovem filho na fé, Timóteo, com as seguintes palavras: Fugi dos desejos da mocidade. Sim, querido amigo, nós temos que muitas vezes fugir, porque a tentação é ilusória e ela quer nos levar ao pecado. Temos que então nos posicionar ao lado do Senhor e fugir da tentação. Mas o texto prossegue e os versos 16 a 20 relatam que quando Potifar chegou em casa, a sua mulher contou-lhe algo que certamente o entristeceu. Deixou-o grandemente irado, porque aquele servo, José, era um servo de máxima confiança. Ele tinha traído Potifar. Foi essa acusação contra José. A mulher de Potifar disse-lhe que aquele hebreu, denotando grande preconceito e menosprezo, ele tinha tentado desonrá-la. E ela, gritando por socorro, ele conseguiu fugir, mas deixou as suas roupas ali ao lado dela. Potifar ficou muito irritado, acreditou na sua mulher. Era a palavra de uma esposa contra a palavra de um escravo. José, então, não teve a mínima chance. Querido amigo, diante dessa história, o que você acha que Potifar sentiu? Ele sentiu-se muito irritado e queria até matar José. Mas Potifar, com certeza, de acordo com os planos de Deus, mandou jogar José na prisão. A pergunta é, será que Deus não estava sob o controle daquela situação? Quando sofremos por nossos erros, não podemos reclamar. Mas sofrer injustamente, não dá para suportar. Será que não foi esse o pensamento de José? Será, querido amigo,
que não é esse o pensamento que muitas vezes eu e você temos? Novamente insistimos. Por sermos crentes, por confiarmos em Deus e obedecermos a sua palavra, nós não estamos isentos das provações, dos testes, das dificuldades, das aflições que a vida nos proporciona. Temos sim que confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é um Deus justo. Diante das injustiças dos homens, temos um Deus justo. Ele é o nosso juiz. E mais ainda, mesmo diante das injustiças humanas, temos que confiar que Deus tem o poder de transformar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus sabe de tudo e a tudo vê. Você crê nisso? Esse é o desafio que Deus nos dá. Chegando agora ao final do nosso programa e ao final do estudo de hoje, nós encontramos nos versos 21 a 23 um relato que afirmam que, mesmo naquela situação, Deus estava com José. Essa é uma grande garantia. Deus não nos tira da fornalha, mas Ele se coloca na fornalha juntamente conosco. Você se lembra da experiência de Daniel? E você se lembra do salmista Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aqui está a razão. Tu estás comigo. É assim que a Bíblia nos garante a presença de Deus. Essa foi a experiência de José. E essa pode ser a minha e a sua experiência. Você crê nisso? Você crê que isso é possível ainda hoje? Então decida agora mesmo manter-se fiel contra as tentações, perseverar em oração, manter-se vigilante para não cair na tentação e confiar plenamente na justiça divina. Muito obrigado por sua companhia e espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.